que já vai estar aí com a gente aí. Beleza. E na entrada da Dani merece festa, pessoal. Aplausos aí, porque a Dani entra e a gente já bota, posiciona o seu celular, Dani. E aí, pessoal? Está escutando aí a musiquinha? Positivo. Aí, foi ela, né, o tema da introdução do nosso trabalho, né? Um samba enredo da Unido da Tijuca, de 2019, contando a história do pão. Pão, um elemento sagrado, né, do cristianismo. Viu? Ai, coisa linda. A gente estava te esperando aí, Dani. Você atrasou, saber se o pessoal está te chamando aí de Atrasilda, viu? Atrasilda. Deixa eu tirar a musiquinha, senão atrapalha. Né? Já deu para o pessoal identificar aí. Tá? Fala aí com a gente, se apresenta aí para a galera que já está conosco. Tem uma galera aí já com a gente aí, vai entrar mais gente, com certeza, para estar conosco. Se apresenta aí, vamos discorrer sobre esse tema maravilhoso que é as formas e meios de comunicação entre os cristãos. Beleza? Quem é você? Então, meu amigo, eu quero já agradecer a presença de todos aí, alguns amigos, né, falar sobre os nossos professores que deu ênfase, né, ao nosso trabalho, ao nosso artigo, que foi muito... Vamos falar já sobre eles. E, rapaz, eu cheguei aqui, eu estou em Saquarema, acordei hoje, 5 horas da manhã. Aí que vida boa, hein? E a coroa, né? Eu acho interessante hoje sobre o nosso trabalho, sobre a importância da oralidade, é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, eu já quero convidar a todos, né, para nos acompanhar nessa live maravilhosa. Tem a presença da nossa doutora Juliana aí, né? Que honra, isso, né? Exatamente. Daqui a pouco a nossa doutora Cláudia também vai entrar ao vivo. E eu fico muito contente de poder rever a todos. Show de bola. Tá. Dá uma viradinha no seu celular, que tem uma luz aí do seu lado esquerdo. Tem uma luz aí do seu lado esquerdo que está estourando um pouco. Isso, o vídeo. Acho que é o sol, né? Tem um sol aí legal. Beleza, aí agora. Tá bom aí. Ficou jóia. Tá bom. Vê se tá bom. Melhorou? Melhorou. Show de bola agora. Aí você um pouquinho aí, mas tá legal. Bom que você pega uma corzinha. Show de bola. Tá dando para te ver. Tá legal, tá? Beleza, então. Nós vamos entrar no nosso tema, mas vamos entrar no nosso tema depois de a gente falar da nossa experiência de conhecimento, depois que a gente se conheceu, né, ali na Uniswan, através daquele curso implantado pelo Lê, né, falando a respeito da história dos cristianismos e suas origens. Né? Você foi a minha incentivadora a estar hoje fazendo curso de mestrado. Estamos aguardando por você ali na UFRJ, viu? Estamos te esperando. E foi minha incentivadora, valeu. E nós estamos hoje ali junto aos pesquisadores do Lê, fazendo um trabalho ali com a Juliana, tendo a Juliana como a nossa orientadora e coordenadora do Lê. Tá? E o nosso trabalho que vai virar capítulo de um livro. Sim, isso tem sido muito importante, porque quando nós chegamos ali sem, na realidade, um estudo aprofundado do que é o cristianismo primitivo, né? A Juliana, que hoje vem a ser a nossa doutora incentivadora do nosso projeto, do nosso artigo, né? Que hoje também vem a ser uma das professoras do FRJ, isso é muito importante estar falando sobre isso, que foi também uma pessoa que nos incentivou, né, a ir para frente, a andar. Então, se nós hoje terminamos o nosso trabalho, o nosso artigo, né, nós agradecemos a professora Juliana, que pegava sempre no nosso pé. Vamos lá, pessoal, continua, não para não. Daniele, cadê o trabalho? Júlio, cadê o trabalho? E eu quero agradecer já novamente, né, as professoras que nos incentivou, a Claudinha, daqui a pouco está entrando. Isso, vamos falar sobre ela, vai estar aí nessa live, vai estar nos vendo. Tá? Professor Vitor, né? A professora Cláudia, a professora Sheila, que no final estiveram conosco, o professor Daniel também vai estar olhando a gente, também vai estar assistindo essa live, teve conosco. São vários, foram vários os professores, né? Teve o
Laí, tá? Teve também conosco. Essa é uma relação pequena de alguns professores que estiveram conosco. Não esquecendo do André Chevitarese, nosso grande André, que esteve ali conosco naquele curso, né? Esses professores foram, né, maravilhosos e hoje são essenciais na nossa vida. Isso é verdade. Então, nós vamos estar relatando alguns processos hoje sobre os meios de comunicação, né? Isso. Um dos trabalhos citados foi da doutora Juliana também, né? Que está hoje na live, nos dando a honra da sua presença. Vamos citar também artigos do nosso professor sobre oralidade, né? Que também esteve com Laí, dando incentivos, falando sobre o cristianismo, e para mim hoje é uma honra estar aqui falando do nosso trabalho, Júlio. Então vamos lá? Hoje nós vamos abrir a pergunta. Hoje é só a live, como é que vai acontecer? Porque as pessoas... A gente vai... O que acontece? A gente vai discorrer. A gente está falando junto, não pode. Então merece uma segunda live, né? Nós vamos entrar e depois a gente vai fazer uma outra. O que você acha? O tema é muito extenso. Beleza, beleza. Mas nós vamos entrar já no nosso tema, tá? A gente já vai entrar já no nosso tema e a gente vai discorrendo aí por partes, tá? A respeito do que nós escrevemos, a respeito do assunto, que é muito interessante, as formas e os meios de comunicação, né, no meio cristão, é muito interessante. Eu só quero, antes de fazer isso, eu quero, como a gente começou falando aí da nossa turma, porque a gente tem que enaltecer isso. Hoje é um dia para a gente poder matar a saudade, né? Eu divulguei lá no nosso grupo no nosso grupo da História dos Cristianismos, a turma que ainda está lá no Zap, e eu quero cumprimentar o Dimas, quero cumprimentar o Flávio, quero cumprimentar a Raquel Félix, tá? Raquel Félix, quero cumprimentar o Vini, quero cumprimentar, tá? O Leonardo Panza, o Omar Bento, o Edu Oliveira, enfim, foram nossos colegas. E o Alexandre não pode ficar de fora, são a relação de alguns colegas que eu tenho aqui em minhas mãos, que eu quero cumprimentar junto com você, esses nossos amigos que nós conhecemos ali e que nos mantemos contato até hoje através do grupo do Zap de História do Cristianismo. Muito legal ter feito a manutenção do grupo, né? E foi muito bom. Vai lá, fala aí, Dani. É verdade. O nosso grupo, ele, além de interessante, né? Os alunos são pessoas, eu já quero, desde já também, agradecer a todos. Todos foram incentivadores, né? Eu me lembro que... Eu posso falar, Júlia? Eu vou falar, hein? Ó, fala aí! Fala aí! Fala aí! Se você falar alguma bobagem, eu te corto. Na metade do nosso curso, disseram que queriam mandar eu para um outro curso, né? Pronto, o curso acabou e nós ficamos assim desolados, porque só tinha sobrado eu e o Júlio, né? Porque esse camarada é o seguinte, que eu não queria entrar para o mestrado. Eu falei, você vai me seguir sim, você vai para o mestrado sim, você é um campeão, você é um extraordinário, né? O Júlio, ele além de pastor, ele é amigo também, né? Então, assim, eu quero a Deus pela sua vida também. E assim, e hoje, se nós estamos aqui falando para os nossos amigos daquilo que nós passamos, é porque a experiência ao longo do tempo. E se a experiência ela vem ao longo do tempo, são os professores que são os nossos incentivadores. E quero já falar para as pessoas que estão aí nos assistindo que não deixa seus sonhos morrerem ou parar no meio do caminho, não. Tem que ser incentivador, tem que continuar estudando, porque hoje, se mestrado, o doutorado, né, de alcançarmos tudo isso, somos gratos aos nossos professores que um dia pegaram no nosso pé. E a nossa turma foi um marco na nossa história. A nossa... Está falhando um pouquinho a internet da Dani, tá? Mas daqui a pouco vai fixar. E a gente vai estar falando aqui a respeito desse tema maravilhoso. Agora é só uma introdução que nós fizemos, tá? Mas a gente vai dar fruto e deixar aqui um gostinho
voltar novamente com uma outra live em outra ocasião. A Dani saiu agora porque ela viu que está com um problema de sinal dela lá, tá? E ela vai retornar. Está retornando aí a Dani. Ela vai retornar porque o sinal dela não está legal. Tá? E ela retornando, a gente já vai entrar no tema. Na verdade, nós entramos. Quando botamos a musiquinha aqui, foi a introdução do nosso trabalho. Tá? Essa música serviu como introdução para a gente poder falar a respeito do poder, né, da comunicação através do cântico no cristianismo. Nós falamos a respeito disso, nós entramos com essa música como introdução para a gente poder já mostrar o que nós queríamos falar, o que nós queríamos apresentar. Porque não se trata de louvor, não se trata da música louvor apenas, não. O louvor, claro, está inserido dentro do contexto do segmento evangélico, do segmento católico, mas existem outras, né, questões a respeito da música como um todo para a história dos cristianismos. Tá? A música foi elementar ao longo dos anos para fixar o cristianismo ao longo da história, para trazer o cristianismo à baila e mantê-lo com essa propriedade até os dias de hoje. Então, é sobre isso que nós vamos discorrer. O retorno aqui da Dani agora já vai nos levar direto a esse assunto, quando nós estaremos citando aí alguns autores, tá? Como o professor Laí, tá? Que é um grande autor, que fez referência à questão da forma falada e da forma cantada. Ele fala sobre oralidade, ele é tremendo nisso, a Dani está voltando aí, tá? E a gente vai discorrer sobre esse assunto. Acho que o sinal da internet dela agora vai estar legal, estou aguardando aí, ela está voltando. Ficou legal agora? Horrível. Agora ficou legal o sinal. Bem-vinda. Vamos ao tema, Dani. Você já está aí dentro, ainda está pausando, mas tu já está dentro. Tá legal? Permaneça aí. Oi? Está me escutando? Ainda? Ah. Oi. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. O tema, rapaz. Beleza. Vamos falar o nosso enredo? Sim. Vamos lá. Oi, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Nós vamos falar sobre a introdução do nosso trabalho, que foi sobre a comunicação. Uhum. Isso. A necessidade de haver um olhar histórico a respeito do cristianismo primitivo, do cristianismo também contemporâneo, né? A necessidade de haver um olhar histórico. A gente tem um olhar mais teológico, né? A gente vinha com um olhar mais teológico, quase totalmente, 100% teológico, e passamos a ter um olhar histórico a partir do momento que nós participamos aí desse curso da pós. E o nosso trabalho vem exatamente mostrar isso. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito aí já da nossa introdução, quando a gente cita aí o professor Laí, tem a primeira citação dele, a primeira citação a respeito da Dani também, né? No nosso trabalho, quando a gente apresenta o nosso trabalho no momento introdutório. Tá? Depois da introdução, no primeiro capítulo, na primeira parte, a gente já começa a falar a respeito da apresentação da questão da comunicação. Fala aí com a gente. Bem, eu quero dizer para todos que o maior comunicador da nossa história se chama Jesus. Então, nós vamos falar a relação de Paulo e de Jesus em meio a essa comunicação. Então, ou seja, naquela época, a gente vai datar do século I, né? Eu gostaria muito de passar logo para o século XXI, mas não posso. Então, nós vamos falar do século... Vamos falar do cristianismo primitivo. É importante demais a gente ter um conhecimento histórico disso. Então, naquela época, vai frisar que Paulo usava os seus escritos, né, a sua oralidade, para mandar
cartas para os grupos, ou seja, as comunidades naquela época elas foram feitas justamente para isso, para se comunicar através de suas pregações também. Então, voltando a falar, um dos maiores comunicadores da nossa época foi Jesus. E com certeza, Paulo, né, foi um apelo muito grande. Então, nós temos datado do São Paulo e Jesus. Júlio, você vai falando um pouco também, porque eu estou saindo e estou entrando ao mesmo tempo, né? Beleza, beleza. Tá. A questão da comunicação oral, usada, mais apropriada no século I, nós falamos sobre isso no nosso trabalho, né? E aí nós evocamos justamente a citação do professor Laí, que diz o seguinte, uma referência ao tema, né? Ele fala a respeito de Gelbanzina, etnólogo, que tratou do valor histórico das tradições orais a partir das suas investigações pessoais, levadas a cabo entre os anos de 1953 a 1960, em Ruanda e Burundi, né, propôs como uma definição possível das tradições orais que elas seriam todos os testemunhos orais narrados relativos ao passado e com peculiaridade de somente serem válidos os testemunhos falados e cantados. 1966, página 33, Faria, 2012. Tá lá no texto Lembra dessa citação? Lembro, com certeza. Está aqui, ó. É um dos nossos trabalhos, está aqui na mão. Eu não posso ficar de falar, Juliana, para nos ver, né? Então, assim, é um trabalho que foi muito importante. As datações, né? A oralidade é muito importante, esse termo de comunicação entre Jesus na sua falácia era doce, era comum, não precisava de muitos artigos, não precisava de muitos jeitos para poder falar com o povo naquela época. E hoje, né, nós estamos vendo que necessita-se de historiadores para datar coisas que no passado era uma oralidade mais fácil. Né? Então, eu quero hoje falar... Oi? Era, na verdade, passado de forma oral, né? De uns para os outros, que era uma forma de fixar a informação e ficar as questões todas registradas, né? Quando alguém tratou de escrever e registrar isso para que a gente hoje pudesse, como historiadores, nos debruçarmos sobre isso para difundir. Daí a necessidade de conhecer esse lado, esse viés histórico do cristianismo. Tanto o cristianismo lá do século I, né, antigo, quanto o cristianismo atual. A oralidade ali foi fundamental. Né? O meio de comunicação, não havia os meios de comunicação como existe no século XXI. Isso é bem patente, no nosso trabalho a gente deixou isso bem claro. Mas o principal dos meios era a oralidade. Era um contando para o outro contando para um, e a coisa foi se difundindo. Paulo foi o pioneiro, né, entre aspas, porque há controvérsias, de escrever as primeiras cartas aos cristãos, né, destinada a igrejas propriamente ditas existentes ali no primeiro século. Ele foi colocado historicamente como sendo um dos pioneiros, eu vou colocar dessa forma, que é bem melhor, um dos pioneiros na escrita de cartas, né, através de cartas se comunicando. Essas cartas eram lidas por alguém que sabia ler, porque nem todos tinham esse acesso à leitura, à escrita, é verdade, entre os judeus, mas alguém lia, e acreditamos que alguém lia também de forma cantada, como bem enfatizou aqui na citação o nosso amigo professor Laí. Né? Então, dessa forma, conseguiu difundir o cristianismo ali nos primórdios e, posteriormente, veio até chegar aqui a gente. Correto? Confirma isso aí? Sim, confirmo. Você tem o samba enredo que nós fizemos no nosso trabalho, é importante. Você tem ele aí para colocar para a gente ouvir? Sim, eu botei a musiquinha cantando aí no começo, na abertura. Eu acho que ninguém escutou, não. Coloca o nosso samba enredo aí, que foi enfático no nosso trabalho. Não é nosso. Não é nosso. Foi o samba enredo da Unidos da Tijuca. Mas é nosso. Pegamos o samba enredo. Nós não somos compositores de samba enredo. Tá? Mas foi o samba enredo da Unidos da Tijuca que conta a história do pão.
Você pode achar isso facilmente na internet, conta a história do pão, que vem contando a história, fazendo alusão a Jesus Cristo, alusão ao cristianismo. Nós nos apropriamos desse samba, na introdução, para demonstrar, né, como a música tem o poder de influenciar. A música não importa onde ela seja cantada, em que local, em que setor, mas ela foi colocada de forma para a gente poder apresentar. E ela consta também do nosso trabalho, que vai ser o capítulo de um livro, esse ano vai se tornar capítulo de um livro, tá? Onde, nas nossas referências bibliográficas, nós indicamos onde pode ser encontrado, né? A gente pode até falar aqui a respeito disso. Vai lá. Então, eu queria falar sobre um trechinho do nosso trabalho, que diz assim, o nosso trabalho, nós falamos um pouco da cidade de Éfeso, que vai enfatizar isso. A princípio, queremos concentrar em Éfeso um pregador Paulo, que passará por ali por volta dos 52, juntamente com Áquila e Priscila, pregando na sinagoga judaica entre os anos 52 e 53, lembrando que as datações nós não podemos afirmar, né, se corretas ou não, mas nós estamos aqui enfatizando isso. A história, pessoal, nós estudamos ciência, tá? É bom lembrar. Dentro de sala de aula, nós estudamos a ciência. Isso é muito importante. Houve oposição. Isso fez com que Paulo encaminhasse os novos convertidos ao auditório da escola de Tirano, onde ensinou durante anos. Todos os que habitavam no distrito da Ásia, tanto judeus como gregos. O que acontece? Quando Paulo começou a sua oralidade, quando Paulo começou a falar sobre as cartas, né, houve uma certa, podemos dizer, ele começou a se qual é a palavra correta, né? Não estou me lembrando da palavra correta, mas o povo começou a ficar espetado, né, por conta das cartas que chegavam, ou seja, Jesus estava sendo propagado, o nome de Jesus estava sendo propagado, a interpretação estava sendo dada. Isso, o trabalho, ele vem falando sobre isso, essa oralidade é muito importante, a conversa é muito importante. Então, eu quero enfatizar, coloca o nosso samba enredo, que eu quero falar sobre ele, Júlio. Coloque. Já disse que o samba não é nosso, o samba é da Unido da Tijuca. Esse samba é muito legal, foi muito bacana como introdução do nosso trabalho. Você comentou a respeito de Paulo, da escrita de Paulo, da forma de se comunicar, o oral de Paulo. Paulo se comunicou e se fez entender. Então, houve um entendimento e houve uma repetição de tudo aquilo que Paulo falava. Essa repetição, ela se dá até os dias atuais, não é verdade? Essa repetição, ela vem até os dias atuais, ela avançou até o nosso século, que a gente vai falar já já. Botei já uma palhinha do samba aí. Não vou deixar ele direto, não, senão ele atrapalha, tá bom? Mas essa fala de Paulo, lá no primeiro século, ela veio e avançou até os dias atuais, ela se propagou. Hoje, os evangélicos têm Paulo como seu interlocutor, como o cara que escreveu, embora nem todas as epístolas, historicamente falando, e é bom que a gente compreenda essa questão do conteúdo histórico, científico, nem todas as epístolas foram confirmadas que foram escritas verdadeiramente por Paulo. Mas na teologia, a gente aprende que todas elas foram de Paulo. Todas elas que estão inseridas aí na Bíblia foram de Paulo. Por falar nisso, você está me devendo a minha Bíblia, menina, a Bíblia de Jerusalém. Estou te esperando aí. Então, é bacana quando você faz esse comentário, porque a gente consegue se localizar que tipo de comunicação existia no século I. Era esse tipo limitado de comunicação que existia, uma comunicação que se dava através da oralidade, que em alguns instantes nós chamamos de oralidade primária, e existe também a oralidade secundária,
que a gente coloca e atribui as questões das cartas, que também são chamadas no meio evangélico como epístolas paulinas, endereçadas ao povo cristão, né? Que se apoderou delas, endereçadas a eles. Então, foi isso que rolou. A gente fica bem posicionado com respeito ao tipo e à forma, né, e os meios de comunicação que existiam no cristianismo primitivo, né? Eram esses os meios de comunicação, bem limitados até. Quando você o cita aí, é bacana, é fundamental. Mas fala aí sobre a musiquinha que você queria falar. Então, eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, os usos escritos, né, que ele usou, que foi primordial no meio da comunicação do século I. Ou seja, vou passar um tema, vou alongar um pouco isso aí. A exemplo de Jesus, Paulo optou por um processo enculturado, né? E, na verdade, foi um processo enculturado e dialógico, de comunicação, possibilitando que o povo que com ele convivia, ouvir e receber suas cartas em relação a Deus, voltado. Essa era a comunicação escolhida e acolhida pelo povo naquela época. Então, quando o povo se reunia, escutando, né, as cartas, né, na verdade, falando sobre as cartas de Paulo, o povo se alegrava com aquilo. E hoje, nós estamos vendo que não existe mais o que existia no passado, né? Segura aí que a gente já vem para hoje. A gente já vem para hoje, tá? Enfatizando aí, dando ênfase ao que você acabou de falar, o que acontece? Havia necessidade, que nós discorremos no nosso trabalho, é que havia necessidade de comunicar a mensagem que fora deixada por Cristo, né? Por Jesus. E de que forma ela seria passada? Houve um entendimento, através de Paulo e através de outros apóstolos também, não foi só Paulo, Paulo não foi exclusivo, né? Que a forma melhor de comunicar era a forma oral, como os judeus já vinham fazendo. Lembrando que o cristianismo nasceu do judaísmo, né? O cristianismo ele não nasceu num boom, não surgiu do nada, não. Ele nasceu do judaísmo. Jesus nasceu, viveu e morreu judeu. Jesus não era cristão. É um outro tema aí polêmico que a gente, né, pode escorrer mais adiante. Mas Jesus era dessa forma, né? E nós aprendemos sobre o Jesus histórico dessa maneira. É verdade? Então, a comunicação precisava haver uma forma e um meio de comunicar. E o escolhido foi a oralidade, o escolhido foi através das cartas, né, para se alcançar o seu objetivo. Nosso trabalho, nós dissemos, lá na página 5, me acompanha aí, por favor, Dani, lá no finalzinho, nós dissemos que, assim, traçaremos um paralelo entre as formas e meios comunicacionais do século I e XXI, principalmente a fim de darmos início a uma gama de estudos e pesquisas que poderão ser desenvolvidos na comprovação da eficaz importância da comunicação nos avanços e permanências das religiões ao longo dos séculos, mais especificamente os cristianismos. Nós demos aí uma demonstração do que seria o nosso trabalho, de como nós debruçaríamos sobre essa pesquisa, a fim de trazermos uma elucidação, né, em quem lesse, em quem puder alcançar e ler o nosso trabalho, e vamos ler brevemente como capítulo de um livro. Claro que nós não definimos, nem nos atrevemos a ter uma posição definida sobre isso, não, porque cabe outras pesquisas, cabem outras discussões, mas nós nos posicionamos relatando dessa forma aí, né? Foi essa a finalidade, com a finalidade de promover uma melhor compreensão sobre possíveis problemas encontrados nas soluções propostas, né? Nós fizemos uma interpretação a partir da comparação dos dados que nós buscamos colher, correto? Então, foi por aí que nós conduzimos esse trabalho que fala da comunicação, dos meios e formas de comunicação no meio do cristianismo. Beleza? Quero falar também sobre uma pessoa, um cara, vamos botar assim, um cara muito importante da nossa história, que foi aí o Papa João Paulo II, que ele relatou que a comunicação atual se tornou complexa. Se tornou isso. complexa. Foi uma citação que nós fizemos lá adiante, isso.
está aqui no nosso trabalho, que vocês aí podem adquirir, podem ler, o trabalho está magnífico. E que ele também relata que o seguinte, que a necessidade de Deus, ela permanece, Júlio. Uhum. A necessidade de Deus, ela permanece hoje no nosso caminho. Só que a identidade das pessoas e a comunicação delas foi que mudaram. Isso. Então, Essa citação, Dani, eu vou falar a respeito dela, né? Agora, a gente já vai entrar nela já, inclusive, até por conta da questão de nós não termos tanto tempo assim para podermos falar sobre esse assunto. Claro que nós não vamos ficar só nessa live, mas eu quero entrar nela agora, já que você foi para ela, pulou para ela, é bem a página 10 do nosso artigo, quando a gente faz aí essa citação e a gente mostra a fala, né, de Puntel, 2010, né, nas páginas 3 a 7, e a gente cita um texto aí de Puntel muito importante, né? A exemplo de Jesus, é assim que a gente cita. Paulo optou por um processo enculturado, né, e diálogo de comunicação, possibilitando ao povo que com ele convivia, que ouvia e recebia suas cartas, entrar em relação com Deus, voltado para os irmãos em permanente espírito de acolhida. Então, foi a forma que Paulo encontrou de se comunicar. Ele usou a pregação como meio de comunicação e lhe deu continuidade, fundando as comunidades, comunicando-se pelos meios da época, é verdade? Especialmente os escritos e as cartas. Essa era a forma de o apóstolo manter-se em contato com as cidades e lugares distantes, pois isso, a distância geográfica, o inspirava. Então, nascia ali uma prolongada comunicação entre Paulo e os segmentos cristãos existentes. Na segunda parte dessa citação, ele diz que no mundo contemporâneo, Theo aponta, que no mundo contemporâneo, um dos maiores desafios é pensar e compreender o lugar ocupado pela comunicação de uma forma geral, mas especialmente a sua versão midiática, né? Para chegarmos ao século XXI, que também é o ponto do nosso trabalho importante da era cristã, é claro, temos que passar pelo século anterior, o século em que, na última década, no Brasil, entre os anos 1990 e 2000, aconteceram os avanços tecnológicos que deram a fama desse momento como década digital. Uma grande liderança, e entra a questão da fala do Papa, que você citou agora há pouco, você mencionou, né? Uma grande liderança religiosa do cristianismo, o Papa João Paulo II, vamos dar nome a ele, correto? Comentou que a comunicação atual se tornou complexa, tanto quanto no tempo do apóstolo Paulo, destacou Paulo como sendo um grande comunicador e comparou o atual meio de comunicação ao espaço usado por Paulo em sua época, o Areópago, que nós destacamos, frisamos aí a respeito, comentamos a respeito do Areópago. Disse que deve ser um espaço de cultura moderno, onde deve haver um diálogo entre a fé e a cultura midiática. Puntel, 2010, da página 3 à página 7. Essa comunicação, essa forma de comunicar, também foi escolhida não por um acaso, por Paulo, porque os romanos se comunicavam com o povo dessa forma. Os romanos, as cartas do imperador eram lidas em praça pública. Eles reuniam o pessoal para poder ler. E se reuniam muitas vezes no espaço como o Areópago, para poder o povo ter entendimento. Em alguns momentos, essas cartas eram cantadas. Eram cantadas, assim como os salmos, que é o inário dos judeus, eram cantados, eram apresentados de forma cantada, o que proporcionava àquele povo, daquela época, uma melhor fixação a respeito do que se estava sendo falado e ensinado. Correto? Falei pra caramba. Você falou pra caramba mesmo, tá vendo? Temos que ter outra live. Vamos ter. Mas continua. A gente vai falar um pouquinho, que a gente só tem 20 minutinhos. Beleza? Tá falhando a sua internet. Não sai não, continua aí que ela volta. Tá? Mas, discorrendo sobre isso, a gente colocou
no nosso trabalho e falamos a respeito da forma maravilhosa, a necessidade, né, a identidade das pessoas comunicacional que era apresentada. Graças a Deus, essa forma melhorou bastante, né? Dani teve problema aí na internet dela, ela saiu de novo, vai voltar já já. Nós citamos também o professor André Chabitarese, na página seguinte, a respeito de um outro meio de comunicação importante, que é o cinema. Nós falamos sobre as formas do século XXI, os meios de comunicação do século XXI, que passa pela história da comunicação, passa pela história do cinema, passa pela história do rádio, passa pela história da TV e chega, enfim, à internet, que é o meio de comunicação que nós mais usamos no momento. Mas dando sempre ênfase à forma de comunicar cantada. Tá? Nós enfatizamos a forma de comunicar cantada e já, quase chegando ao final do nosso trabalho, nós elucidamos a respeito disso, falamos a respeito da forma cantada, porque foi a forma mais usada ao longo dos anos pelos cristãos. De hoje, no século XXI, essa forma cantada é a forma mais abrangente que atrai e reúne multidões. Os cristãos se apropriam da forma cantada para poder reunir as multidões e comunicar a sua mensagem, e é a forma mais abrangente de fixar a mensagem dos cristianismos, né, na mente das pessoas que se interessam em conhecer melhor o cristianismo. Claro que existe a forma estudada, que é a academia, que nós precisamos frequentar, nós precisamos buscar esse conhecimento histórico dos cristianismos primitivos, tá? E do contemporâneo também, para que nós possamos alicerçar ainda mais a questão da fé. A gente não descarta da fé, tá, em favor da ciência, não. Nós costumamos relatar, eu especificamente costumo relatar, que a fé e a ciência são como irmãs gêmeas. Tá? São diferentes, sim, mas existe o caso de gêmeos idênticos e existe o caso de gêmeos diferentes, mas que sempre estiveram juntas e não vão se largar, vão continuar caminhando juntas dentro desse processo que a gente está procurando aí apresentar. É preciso conhecer, é preciso buscar conhecimento, é preciso buscar relacionamento. Ontem na live com o Ronan falou a respeito disso, para que a gente possa atingir, alcançar um objetivo e um alvo. E os cristianismos serão conhecidos através dessa forma de comunicação. Tá? Um dos elementos sagrados do cristianismo foi a questão do pão que nós colocamos na nossa introdução, que certamente será uma comunicação dos cristianismos através da música. Foi uma comunicação dos cristianismos através da música. Tá? A Dani está voltando aí, deve ter melhorado lá, a gente está chegando ao final, faltam 10 minutos aí para a gente terminar a nossa live, mas nós estamos tratando aí dessa questão comunicacional do século XXI. Nós encerramos o nosso trabalho com o seguinte escrito, né? Os caminhos percorridos, aí a Dani de volta aí, ó. Os caminhos percorridos pela comunicação vão do canal transmissor ao receptor. No meio do caminho temos o locutor e o interlocutor. No final, junto ao receptor, está o ouvinte. Tá? Isso é um texto aprendido, um tema aprendido muito na comunicação social. Ao longo desse trajeto, poderá haver muitos ruídos. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Dependendo da distância, não haverá fidelidade na comunicação através da informação anteriormente transmitida. Ao longo do caminho, muitas coisas se perdem. Daí, o motivo pelos quais pesquisadores, estudiosos, historiadores se debruçam sobre temas de grande relevância, como este tema apresentado nesse trabalho. Nós finalizamos o nosso trabalho com essa deixa para explicar que, através da comunicação ao longo dos anos, muita coisa se perde. Não é verdade? Porque vai passando de geração em geração, muita coisa fica perdida. Por que a gente se debruçar sobre a ciência? Por que a gente buscar historiadores? Por que a gente procurar buscar o conhecimento através dos estudos? Para justamente trazer essas coisas que ficaram perdidas ou que foram jogadas para debaixo do tapete, trazer à baila. É verdade? Nós entendemos que quando, por ocasião do cânon, lá no século IV,
rolou, né, muitas coisas foram deixadas de lado. Existiram livros diversos, evangelhos diversos, que são conhecidos como os apócrifos, né, foram largados de lado e muita coisa foi assim abandonada. Como a gente está falando de comunicação através da música, a gente lembra aquela musiquinha, joga fora no lixo, ou joga fora no lixo, né? O pessoal jogou fora no lixo. E aí cabe a história trazer à baila, né, essas coisas que ficaram lá perdidas, e como historiadores nós tomamos essa postura de pesquisar, estudar, aprofundar e trazer o conhecimento a todas as pessoas que precisam dele. Correto? Dani, fala aí com a gente que a gente está chegando no final. Pois é, tu fala pra caraca. Todos os meios de comunicação, pessoal, todos os meios de comunicação hoje são imprescindíveis, né, para a falácia. Hoje, o melhor meio de comunicação que existe na igreja é a música, né? É o tema que nós temos que entrar, Júlio, um pouco, porque o pessoal gosta de bastante louvor. Isso. Eles dão ênfase muito em louvores. Então, acho que uma forma muito hoje explorada das igrejas é o louvor. As pessoas passam muito tempo, né, para louvores, hinos, né, para serem cantados na igreja. Isso é uma forma de comunicação. E hoje, o que está sendo mais explorado talvez seja uma coisa e menos explorada a outra. A internet também, acho que você falou, eu estava fora um pouquinho aqui da live. Isso, exatamente. Eu fiz um en passant em tudo, para a gente poder resumir, para a gente poder chegar aqui até o final e conseguir passar a nossa mensagem a respeito das formas e meios de comunicação nos cristianismos, né, em comparação com o século I com o século XXI. Então, eu dei uma avançada aí quando você estava fora, sim, eu dei uma avançada para a gente poder chegar aos finalmente. Mas nós estamos vivendo, Dani, tempo aí da pandemia terrível. E a gente tem visto que o meio de comunicação através da música está aproximando as pessoas. E é uma mensagem passada através da música pelos cristianismos. E aí eu gostaria de evocar a sua competência, porque a Dani, pessoal, a Dani ela é música. A Dani, ela é música. Antes de ser teóloga, ela é música, tá? E antes de ser especialista em história dos cristianismos também, ela é música. E aí ela trouxe para a gente aí, já no finalzinho dessa mensagem, ela trouxe para a gente, não trouxe? Então, eu vim para Saquarema e o sax não está. Mas Deus do céu! Vou tocar, presta atenção. Ó, pessoal, Jesus! Sabe? Eu toco um pouquinho de cada coisa. Você me disse que tinha levado o sax. Ó, tem uma... Pois é, Júlia, eu saí de casa muito cedo para poder estar aqui para fazer a live, né, perto da mamãe e do papai que estão aqui, né? Inclusive foi aniversário do meu pai, 70. Você conhece minha família. A gente tem que para uma próxima live, Júlio, para a gente falar sobre os meios de comunicação no século atual, porque não vai dar para a gente pegar. Eu gostaria muito de falar sobre esse tema, porque isso aqui no nosso trabalho muita ênfase. E a gente vai entrar em assuntos que todos querem saber e gostam, né, também de opinar. Então, acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque a música, como você citou, é um meio muito falado, sim. Mas de que forma ela está sendo falada? Da forma correta? Umas músicas aí distorcidas. De que forma ela está sendo propagada? De que forma? Porque nosso trabalho está falando sobre o século I. O que Jesus ele falou, o que Paulo ele falou lá. E hoje? Nós estamos fazendo correto? São essas coisas que nós temos que pegar no nosso trabalho. São músicas conhecidas gospel, né? Que são as famosas músicas gospel, que está dando ênfase nos altares aí da vida. Música tolerante. Sim, só que nós esquecemos de falar o seguinte. Salmista Davi cantou vários louvores. E são muito grandes também. E hoje está sendo falado sobre isso a respeito. Então a gente tem que parar um pouco agora e voltar com a nossa live na semana que vem para a gente pegar um pouco disso. O que você acha? Os judeus falaram muito através da música, levaram a mensagem, e o cristianismo se apropriou dessa fórmula para poder falar também. Daí o motivo pelo qual o cristianismo está aí firme e forte, avançando, né, num processo de ascensão bem crescente, porque a música traz uma mensagem muito poderosa, onde as pessoas assimilam melhor, né, o conhecimento
e a mensagem. Claro que o conhecimento também se dá através dos pregadores, das mensagens, das palestras, mas a música tem um poder eficaz, como nós trouxemos aí no nosso trabalho. Muito bem, Dani. Chegamos ao final dessa live. Vamos fazer outra live, falando sobre essa segunda parte do nosso trabalho, alusiva ao século XXI, aí nós vamos dar uma ênfase maior ao século XXI. Nós falamos bastante sobre o século I hoje. Vamos fazer, sim, uma outra live falando sobre isso. Eu vou atender o seu pedido, com certeza. Tá? Agora nós vamos fazer as considerações. Claro que eu esperava que você tivesse um sax aí para poder tocar, né? Aquela música que ficou difundida aí nesse período de pandemia. Mas na próxima você vai trazer. Tá? Fica o compromisso aqui com as pessoas que nos acompanharam nessa live. Bem. Pode ser, vamos agendar. Vamos agendar a semana que vem. Nessa semana a gente tem lives, aí você também tem, eu também tenho. Isso, nós vamos conversar lá no Zap, em off, tá? No privado, vamos falar sobre isso. Tá legal? Despeça-se aí do pessoal que está conosco, faz as suas considerações finais e vamos estar encerrando essa live. Lembrando que ela vai estar disponibilizada no canal do YouTube do Lê. Ela vai ser salva e vai estar disponibilizada lá. Valeu? Um beijo aí para todos. Fiquem com Deus, um pouco aí do que foi explorado sobre a comunicação. Se vocês quiserem estar no nosso trabalho, né, o nosso artigo aí, que na próxima semana nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Não deu para falar muito, né, porque a minha internet também não está muito boa, mas nós queremos falar muito sobre essa comunicação através do século I. Né? É muito importante hoje que a gente tenha comunicação, pessoal, dentro das suas casas, né? Com as suas famílias, inclusive, né? Com seu papai, com a sua mamãe, enfim, né? Vou mandar um beijo aí para todo mundo que está nos ouvindo. Deixa para a próxima live, né? Tá certo. A Jaqueline está pedindo aí um beijo. Vamos mandar um beijo aí para todo mundo, para o Maurício, para a Jaqueline, para todo mundo que está conosco aí. Não vai dar para falar todo mundo, porque o tempo já não nos espera mais. Mas queremos agradecer a presença de todos. Vamos estar juntos. Dani, vem para o Rio, para a próxima live, para a gente poder fazer, você estando mais perto aqui, até para a internet não falhar tanto. Tá legal? E a gente poder falar melhor a respeito desse tema alusivo ao século XXI. Um beijão para você. Um abraço.